Crack! Plim, Gravando. Então vamos lá, boa tarde, meus boa amigos, galera aí tarde. do grupo da Facu. Valeu, Michael. Ó, estou aí com. Vocês vão ter aula com dois professores, gente, isso é um espetáculo. Isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Só para lembrar, galera, essa aula daqui, ela vai ficar lá na nossa sala, e então vocês não precisam, assim, se preocupar com nada, que vamos continuar com os nossos encontros, mas as aulas, a partir de agora, vamos fazer esse teste para ver se fica mais fácil aí para vocês, tá? Então, bora começar isso daí. E até tirei da minha tela aqui, deixa eu voltar. Pronto. Então, gente, nós vimos até a aula passada, né? Nós fizemos as variáveis, né? E os tipos de dado. E lembrando, né, que eu estou fazendo aquela alusão a uma cozinha, ao preparo de um bolo, né? Então, nós já vimos os nossos utensílios, né? Nossos potes, já vimos os ingredientes, né? Que são os tipos de dado. E agora a gente vai ver nessa aula os nossos operadores, né? Que o que significa isso, né? Nós vamos ver nossos utensílios, nossas facas, nossa batedeira, como é que a gente vai mexer, juntar todos esses ingredientes aí para formar o nosso bolo, né? Então, pensa que os operadores, né? A gente pode ligar eles aqui como se fossem ações, né? Ó, ações, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver em específico os operadores aritméticos, né? Para fazer conta, né? E os operadores de atribuição, que é para guardar um resultado, tá? Dentro da nossa variável, tá? Então, ou seja, nós vamos misturar os ingredientes e vamos guardar eles nos potinhos, tá? Passando aí, então, nós temos os nossos operadores aritméticos, né? Então, ó, assim como na matemática, né, o Java possui operadores aritméticos para realizar as operações básicas, né? Só que a regrinha não muda muito da matemática, né? Eu quero botar uma questão aí, vou fazer até uma pergunta aí, né? Vou escrever aqui, ó. E se eu tiver vários. A letra tá meio feia. Ó. Se eu tiver vários operadores na mesma linha, para ficar guardado aí, para ver se entra assim, se vocês conseguem, depois dessa aula, me dar essa resposta, né? E qual delas o Java vai fazer primeiro? Qual dessas operações aí o Java vai fazer primeiro, né? Então, nós temos aqui, ó, os nossos operadores, temos aqui a operação que cada um desempenha, né? E um exemplo junto com o resultado. Até então, aí, fica, fica tranquilo, né? Deixa eu só diminuir isso aqui. Esses operadores, até pelo que eu vejo aqui, é bem comum aí que a gente já está acostumado, né? Vendo no dia a dia aí, né? Acho que o único que me chama atenção, diferente, acho que é o resto ali da divisão, né? Que é um pouquinho não tão comum, né? Não é comum, mas, velho, eu vou te mostrar que é simples também. Nossa, eu estou tentando diminuir aqui o tamanho da caneta, mas não vai dar, né? Deixa eu botar aqui
do ladinho, vou tentar fazer uma explicação aqui que eu acho que vai ajudar. O que que acontece? Como na matemática, a gente tem também as prioridades, né? O que que vai ser resolvido primeiro, né? Como a gente aprendeu lá atrás, né? Se a gente tem uma expressão, a gente resolve primeiro o parênteses e aí vai. Tem toda essa regrinha do que vamos resolver primeiro, né? Então, na fila das operações, nós temos, ó, em primeiro lugar, nós temos os parênteses. Então, tudo que está dentro ali do parênteses, a gente vai resolver primeiro, tá? Em segundo lugar, nós temos os expoentes. Temos os expoentes, certo? E aí, o que que acontece, né? Em Java, eu vou deixar isso, vou falar isso aqui, mas não tem, vocês não vão ver isso muito agora, né? A gente não tem um operador direto, né, para a gente usar o expoente, né? Específico, né? A gente vai ver isso mais para frente, que são usadas umas funções específicas aí para a gente trabalhar com expoentes, tá? Mas não é o caso no momento. Então, esse expoente aqui, ele fica para um segundo plano, tá? Mas nós temos também o, em terceiro lugar, né? Temos a multiplicação e a nossa divisão. Eles têm a mesma prioridade, tá? A mesma prioridade. Sendo que tem que ficar atento que quando o Java lê, ele lê da esquerda para a direita, tá? Vou colocar um exemplo aqui abaixo, mas fica com isso na cabeça, tá? O Java ele lê da esquerda para a direita, tá? E, em quarto lugar, temos a nossa adição e a nossa subtração. Eles também têm a mesma regra, tá? Da multiplicação e da divisão. A prioridade é a mesma. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, dessa questão que eu falei, do que o Java lê da esquerda para a direita, né? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 10 dividido por 2 vezes 3. Beleza. Como já valer da esquerda para a direita, então aí eu vou ter o seguinte: eu vou ter 5 vezes 3. Porque eu faço essa parte aqui primeiro, depois eu pego o resultado daqui, e multiplico com o resultado daqui. E aí eu vou ter o meu resultado 15. Beleza, isso aí está correto. Agora eu vou fazer, se a gente fizesse ao contrário, por exemplo, da direita para a esquerda, não ia ficar legal, né? Porque, deixa eu até mudar aqui a cor. Por exemplo, aí eu vou fazer mesma coisa, 10 dividido por 2 vezes 3. Só que aí eu ficaria com 10 dividido por 6, né? E aí que me dá um resto aí que vamos ver mais para frente, né? Então, não, isso aqui não rola, tá? Sim. Só para poder explicar a questão da regra, né? Do que nós vamos fazer primeiro, qual a operação que devemos fazer primeiro, tá? Até então não tem mistério, né? Igual a matemática, tá? Só que vamos nos atentar aí para a questão da divisão. Aí sim, agora tem que prestar uma atenção aqui especial, né? Então, olha, a divisão em Java, né, ela tem o comportamento específico, né,
dependendo dos tipos de dados envolvidos, tá? Então, temos divisão aí com inteiros, primeiro, né? Então, ó, se ambos os números são inteiros, o resultado da divisão também será um inteiro, né? Descartando, então, a parte decimal, tá? Botei um exemplo aí, ó, resultado, né? Inteiro, igual a 10 dividido por 3. Então, o resultado inteiro será 3. Esquece o 0,33, tá? Então, ou seja, automaticamente esse 0,33 não aparece, tá? Mas vamos supor que seja muito importante, porque às vezes tem dados que a parte decimal é extremamente importante, faz toda uma diferença, né, no resultado. Então, aí temos a divisão com os decimais, tá? Aqui, ó, se pelo menos um dos números for um decimal, né, um double ou um float, né, o resultado será um decimal, né, com a parte fracionada. E aí coloquei o nosso double aí, né, ó, resultado decimal. Então, eu tenho um 10, só que esse meu 10 ele não está puro aí, né, 10,0 dividido por 3. Aí sim, o meu resultado ele vai ser 3,333, né? E outro exemplo, né? 10 dividido por 3, que não é o 3 puro, é o 3,0. Porque, como vimos aqui em cima, se pelo menos um dos números for decimal, o nosso resultado também ele precisa conter o decimal. Por isso, nós usamos o double. Tá ok? Show, show. Então, no caso, se eu, por exemplo, né, declarar aí Vale. uma variável, um double, resultado decimal 1, como é o primeiro exemplo ali, e passar dois números inteiros, ele pode dar algum problema? Se eu passar só o 10 e o 3, né, sem botar o ponto zero. Então, o programa ele vai reclamar se você não tiver colocado o Hum, double na frente, tá? massa. Ou o float, tá? Show. Uhum. Porque isso é interessante. Como regra, é bacana para a gente não errar, mas lembrando, né, que a maioria das ideias hoje, elas vão sinalizar, né? Por isso que fica, ai meu Deus, está tudo vermelho, ou então, caramba, não tá acontecendo, o resultado não tá fluindo. Aí sabe que pode ser algum problema de que não encaixa, né, a variável com o resultado, tá? Claro, são tudo muito Mas intuitivo hoje, né? então, agora vamos para mais um detalhe importante aí na divisão, né? Agora, né, para garantir, né, que você obtenha um resultado decimal, mesmo que ambos, né, sejam inteiros, que também pode acontecer essa situação, né? A gente pode converter um deles, né, chamando o casting. Não sei se você já ouviu falar, né, desse casting. Então, eu Sim, tenho sim, aqui, sim. ó, um int, eu tenho um int 10 e eu tenho um int 3, né? Só que o meu resultado, eu quero ele em decimal. Então, eu vou botar um double, né? Resultado com casting, igual ao double, o meu int 1, dividido pelo meu int 2, e o meu resultado, né, ele vai sair como 3,333. Ele vai sair com o meu decimal. Por que desse chamar o cast, né? Porque se eu coloquei dois números inteiros para o programa, automaticamente ele vai te dar um resultado inteiro. Então você precisa avisar, né, que você quer um resultado com decimal, tá ok? Entendi, entendi. E Então, também ó, não teria problema nenhum ah, eu fazer casting nos dois, né? Tanto no número um quanto no número 2 também, né? Ou sim.
Não, na verdade, você chama o casting para o resultado, Entendi, entendi. tá? Se você tivesse colocado lá em cima 10.0, aí não poderia ser mais um int, Uhum, tá? É dessa forma que aí você teria que colocar um double, sim. tá? Mas se você quer colocar dois números int e dividir esses números e ter o resultado como decimal, a gente chama o cast, tá? Para poder dar esse resultado para a gente em decimal, tá? Boa. Então, vamos agora, vamos para o operador de resto da divisão, né? Olha, muito programador fala que é uma bobeira, que isso daí não serve para nada, né? Mas, na verdade, serve sim, tá? Serve sim. Por quê? Ele é super útil para retornar, né, o resto de uma divisão. Já vou botar logo de cara aqui, ó. Útil para que ele é útil? Verificar ímpar e par, ciclos de looping, ciclos de looping, só que, né, esses ciclos de looping será para cenas dos próximos capítulos, que não vamos falar de looping aqui, então, carinha feliz. Eu conhecia mais era Mas, pro o par ou ímpar aí, né, que a galera usa muito, né? Esse ciclo é, de assim, looping vai ser novidade é, aí, né? não, eu não sei nem se vai ser abordado aqui no curso de Java básico, mas a gente usa, Uhum, né, muito ciclo de looping, né, fazendo algoritmos aí, né, enfim. Mas sim, mais para frente, de repente até uma aula à parte, eu explico para a galera, né, o funcionamento de um looping. Mas massa. vamos lá. Operadores, né, de resto de divisão, né? Então, ele nos retorna o resto da divisão. Então, eu tenho, por exemplo, ó, um int 10 dividido, né, por 3 igual a 1. Aí o povo, como assim, gente? Misericórdia do Senhor. Né? Por quê? 10 é igual a 3 vezes 3 mais 1. Esse 1 aí, nós temos aí o ímpar. Então, eu tenho aqui também, ó, no caso, ó, 15 dividido por 2, 1, que é ímpar, né? 20 dividido por 2, 0, que é par. Então, assim, ele, zero porque, a gente, não é. Vou falar até essa parte com calma. Esse zero aqui é porque eu não tenho resto. Então, se eu não tenho resto, porque 20 dividido por 2 dá 10, resta alguma coisa? Não resta nada. Então, ele é par, tá ok? Então, ó, ele é muito usado para verificar se o número é par, né? Se o resto da divisão por 2 for zero, né? Ou ímpar, se o resto da divisão por 2 for um, tá? Então, isso daí que facilita muito nessa questão de par ou ímpar, que é o que vai impactar no momento agora de vida de vocês em Java, tá? Então, a questão do looping, mais uma vez, aí a gente fica para a cena dos próximos capítulos. Então, agora aqui, ó, eu coloquei um exemplo que vai ficar bacana aqui também, para aquela questão da prova que caiu com o igual, tá? Vamos falar agora dos operadores de atribuição, né? Que o quê? Eles guardam o valor dentro do nosso potinho. Ou seja, a gente vai pegar todos os dados ali, tudo que a gente quer, e a gente vai guardar para ele ser usado posteriormente, para ele ser usado numa resposta, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, int
idade, né? Idade é a nossa variável, igual a 30. Então, aqui a gente está atribuindo o valor de 30 na nossa variável idade, né? Então, o que acontece? Esse 30 aqui, ele vai entrar em idade, tá? Agora aqui, ó, importante, tá? Cadê o vermelho? Não é igual na matemática, tá? Que na matemática a gente usa, né? Ó, igual a, não é. Em Java, esse sinal aqui de igual único, solitário aqui, ele representa, ó, recebe ou atribui, né? Ou aí atribui, tá? Então, ou seja, ele não é igual a, ele está atribuindo. Idade, no caso aqui, não é igual a 30. Deixa eu apagar aqui que eu botei esse círculo aqui em cima do 30. Então, ó, idade não é igual a 30. O 30 ele está dentro da variável idade. Ficou de boa? Sim, sim. Então, É ó, questão de pertencimento, né? exato, exato, tá? E de receber. A variável idade, ela vai receber no momento o valor 30. Lembrando que Uhum, a qualquer momento a gente pode trocar esse valor que está lá dentro da variável, tá? sim. É a mesma questão. Ah, eu tenho um pote com 1 litro de leite. Aí eu vou e relembro, não, caraca, era 1,5 litros. Eu Hum, posso ir lá e trocar, de boa, tá? certo. Então, ó, além, né, do sinal de igual simples, o Java ele oferece operadores de atribuição compostos, né, que são atalhos, né, para operações comuns, tá? Então, eles realizam uma operação, né, e em seguida atribui o resultado para a variável, tá? Vamos ver agora aqui para frente quem são, né, nossos operadores de atribuição, tá? Então, nós temos aqui, ó, esses aqui são os nossos operadores, né? Eles são atalhos, tá? Eles são atalhos. Por exemplo, vamos botar um exemplo aí de uma conta corrente, né? Eu tenho saldo mais igual 50. Vamos ver direitinho aí o que isso significa, né? É mais fácil, mais rápido a gente ler assim, tá? Ó, vamos botar assim, ler é mais rápido de ler, tá? Então, vamos lá, o que que acontece aqui? Então, nós temos o mais igual. Esse mais aí, ele é o nosso operador de soma. Esse igual aqui, ele está aí só para dizer que vai guardar esse valor a mais aí dentro da nossa variável, tá? Então, eu tenho, ó, x mais igual 5, né? Então, isso significa o quê? Que eu tenho meu x, e esse meu x, ele agora não é só x, ele é x mais 5, tá? E a mesma coisa para os outros operadores. Então, aqui, ó, eu tenho o meu x, se o meu x, né, ficou. Se meu x é, vamos supor, é 10. E agora eu tenho, ó, um menos igual 3, né? Eu vou ter 10 menos 3. Então, isso quer dizer
que o meu operador, né, que 10, ele saiu 3 dele. Então, ele vai se tornar 7. E assim por diante. Lembrando, de novo, muito importante, aqui não é a divisão, porque na matemática a gente usa esse símbolo para a divisão. Aqui nós temos o resto da divisão, tá? Ó, resto da divisão. Beleza? Show. Então, a gente pode dizer aí que, na verdade, esses operadores aí, né, mais igual, menos igual, então, tu utiliza para economizar uma escrita, por exemplo, ali que nem tu botou o saldo mais igual 50. É como se tu escrevesse saldo igual a saldo mais 50. Então, tu não tem que repetir aquela palavra, né? Exatamente. Entendi. Lá, aqui no final da aula, eu vou fazer todos esses exemplos lá no Eclipse, inclusive vou abrir um programa, um arquivo novo lá no Eclipse, e vou colocar todos os exemplos em ordem, e aí na hora de executar, você vai ver que bacana que fica. E tudo em escala, tá? Então, ó, esses operadores, né, compostos, eles são muito usados, né, para tornar o código mais conciso e legível, né, especialmente quando você precisa atualizar o valor de uma variável, né, com base no seu próprio valor atual, tá? Então, em termos de organização, até a parte de estética, né, é muito utilizado os operadores de atribuição. É não, né? São, né? Muito utilizados. Enfim, eu coloquei aqui um exemplo, né? Para ver se fica melhor, assim, para visualizar, né? Para pensar, pensa nisso aqui como uma conta corrente. Ó, uma conta corrente. Então, eu vou ter aqui meu saldo. Hum. Meu saldo, que é igual, que foi exatamente o que você falou, Mai. Ó, Uhum. saldo mais depósito. Saldo mais depósito. Ok. Eu tenho aqui agora, ó, meu saldo, depois do meu depósito, né? Eu tirei, né? Ou seja, eu fiz um saque. Ficou de boa? Sim, sim, sim. Não deu para entender. Ó, imagina a variável saldo, né? É o nome Uhum. dessa variável, né? Com um valor inicial de 100, tá? Então, eu tenho saldo mais igual 50, né? É o mesmo que saldo é igual a saldo mais 50, tá? Então, aqui eu ficaria meu saldo inicial, meu saldo, no caso aqui, com um depósito, né? Uhum. De 50. Tá? Então, eu fico aqui com um resultado final de 150, tá? Agora, vamos para a mão na massa. Aqui ficou, eu coloquei para vocês, mas eu achei que ficou um pouco sem vida, né? Colocar assim. Então, eu Hum. resolvi, para essa aula, fazer junto com vocês. Então, vamos lá em File, Pode. Uhum. New Project. Agora eu posso botar. Lembrando sempre aquele padrão, né? Letra maiúscula para começar. Sim, sim, sim. Show. Então, botei ali operadores, né? Agora eu vou verificar aqui, ó. JRE, beleza. Tudo certinho. Então, o projeto layout já está no esquema. Então, vamos para Next. Então, eu fui para Next aqui. Agora, vamos finalizar, né, esse nosso projeto, né?
Create. Finish. Beleza. E agora aqui em operadores, eu vou aqui na pasta SRC, vou clicar com o botão direito e vou aqui em New, e agora eu vou abrir, ó, uma classe. Abri a minha classe aí, tá vendo direitinho? Sim, Agora eu sim. vou Uhum. colocar o nome da minha classe. Agora sim tem que se atentar as letras. Vou botar aqui, ó, calculadora. Vou botar calculadora inteligente. Boa. E o meu I, ó, calculadora, e o I aqui maiúsculo, beleza? Show de Aqui eu bola. marco, ó, meu public static void e vou para o finish. Beleza. Ó, aqui eu tenho o meu arquivo .java. Ó, esse aqui ficou o resquício lá do outro, mas não tem problema. Sim. Vamos trabalhar aqui, tá? No, ó, calculadora inteligente.java, ó, lá em cima, ó. Beleza? Uhum. Agora aqui nele que eu vou escrever os meus códigos. Tá, vamos lá. Vamos começar com exemplos simples, né, que a gente viu lá, de soma, subtração, que aí fica mais simples para a galera, né? Deixa eu Show. organizar minha tela aqui. Beleza. Aumentar essa daqui para ver se melhora. Então, ó, aqui a gente pode apagar essa linha aqui, tá? Isso aqui não fica no nosso código. Deleta isso aí daí. Então, vamos começar, né? Eu aqui vou fazer um comentário, né? Vou botar aqui só para a galera entender. Então, são operadores. Beleza. Eu vou logo de cara colocar um int a igual a 20. Terminei, ó, meu ponto vírgula. Vou colocar outro int b igual 5. Fechei aqui meu ponto vírgula. Agora, o que que eu quero que eles façam, né? Eu vou fazer uma soma com um inteiro. Então, eu coloco, ó, int soma igual a mais b. Pronto. O que acontece? Agora eu estou dizendo que o int que eu botei lá em cima, eu vou somar eles, né? Então, aqui é um processo de calculadora mesmo, tá? E ele vai ter que imprimir alguma coisa para mim, né? Ele vai imprimir essa soma para mim. Então, para Uhum. o programa imprimir essa soma para mim, eu venho para o meu system, ponto. Ó, coisa mais linda, mas vamos colocar aqui, né? Porque estamos num processo de out, outprint, Vai ajudando, né? L, Isso aí que é massa. L, sim. Ó, vou abrir aqui. Agora, aqui dentro do meu, ó a besteira aqui, ó que bacana. Bom que dá para ver Aham. ao vivo, né? Uhum. Ao vivo, ó. Opa, print ln. Agora, aqui dentro do meu print, eu vou abrir minhas aspas, vou colocar soma,
dois pontos, espaço, minha aspas ali já está fechadinha. Vou sair dessa aspas e vou colocar mais, soma, minha aspa está fechada, sair dela, fecho tudo com meu ponto e vírgula. Ó, minha linha lá, linda! E aí, o que que vai acontecer quando a gente executar esse programa, né? Ó, a saída será 25. Show? Show, show. Bacana. Então, então dá para dizer aí que É, a gente atribuiu o valor de 20 para A, né? Salvou, guardou ele ali na caixinha dele. 5 para B, guardou na caixinha dele. E na verdade o que eu fiz foi dar nome ali, né? Uma nova caixinha que eu chamei de soma, onde eu peguei o A e o B, que já tinha aqueles dois valores, e fiz uma operação matemática, né? Mais ou menos isso. a soma, nesse caso aqui, né, é a nossa variável, Boa. tá? Então, a gente vai guardar o resultado aqui do número inteiro 20 mais o número inteiro 5, tá? Entendi. Então, a saída será 25. A gente faz o mesmo aqui. Agora eu vou fazer, ó, um int, ó, subtracando igual ao, tenho meu A menos o B. Fechando, nunca esquecer, né, do nosso ponto e vírgula. Então, vamos para o nosso, ó, system. Bem, vamos abrir aí, né, a nossa, e vamos colocar, né, ó. Agora eu posso escrever direito. Sim. Subtração, beleza. Dois pontos, vou sair da minha aspas, dar um espaço, mais subtracão. Fechei aí, né, o meu, que ele já fecha pra gente, né, vou colocar só meu ponto e vírgula. Prontinho. Deixa eu só dar um espaço. Deu como correto aqui, mas como eu dei um espaço lá em cima, pronto. E até dentro da string ali, né? Só uma questão É, visual mesmo, né? sim. Então, aqui, ó, a minha saída será 15. Eita, Faltou as barrinhas, né? é. Uhum. Aqui, ó, saída será 15. Prontinho. Então, fizemos aí da subtração. Show. Agora, vou colocar meu int da multiplicação. Multiplicação, ó, igual a, lembrando que a multiplicação é o, vou dar um espaço também, a estrelinha lá, né? B. Hum, E tá vendo que eu não preciso colocar 20, colocar 5, né? Porque eu já guardei aqui, ó, em cima o meu 20 e o meu 5. Então, aqui embaixo, eu só coloco mesmo as operações e o resultado automaticamente vai sair o que a gente pede, tá? uhum. Então, vamos lá. Eu tenho o meu A vezes o B, ó, ainda tá vermelhinho porque faltou isto. Meu multiplicacão. Tá certo. Hum. Então, agora vamos imprimir isso aí. Vamos lá.
Eu tenho meu system, ponto, out, ponto, print, ln, vou abrir aqui, olha, multiplicação. Então, eu tenho minha multiplicação, dois pontos, vou sair aqui das minhas aspas, né? Dá um espacinho, mas vou chamar lá, porque eu já coloquei lá minha variável multiplicação, né? Então, vou falar que tem que ser o nome da minha variável certinho, ó. Multiplicação, saí do meu parênteses, fechei com meu ponto e vírgula. Então, nesse caso aí, teremos, ó, a saída será 100. Prontinho. E a divisão? Agora, vamos fazer primeiro, né, a, a divisão por inteiros, tá? Vamos fazer divisão por inteiros. Então, ó, vamos botar aí. Vai subir, não precisa aqui para ficar organizado. Vou botar um int, divisão. Ó aí, ó, lembrando o nome da variável. Eu comecei com letra minúscula, a segunda palavra começa com maiúscula, tá? Show, Inteira. show. Ó, igual a dividido por B, ponto e vírgula, tá? Agora, isso daí vai nos dar uma saída, vamos pedir para imprimir. Então, vamos para o nosso system, ponto. Vamos colocar aí nossas aspas, né? Vamos botar aqui, ó. Divisão inteira. Dois pontos, sair das minhas aspas e espaço. Isso. Minha variável. Divisão inteira. Sair de tudo, meu ponto e vírgula. Ou seja, teremos uma saída, né? Opa! Peraí. Uhum. A nossa saída será 4, tá? Vamos agora fazer a divisão com resultado decimal, usando o casting, tá? Boa. Então, agora, ó, divisão com resultado decimal. Vamos ver aqui, ó. Usando casting. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, para a gente usar o casting, eu vou botar aqui, ó,
um double, divisão decimal, igual a A dividido por B. Ponto e vírgula. Beleza. Então, aí eu vou ter, ó, o meu system. Vou botar aqui já o. Gente, eu tenho que trocar meu óculos. Out. Ele tá dando para acompanhar aí, Michael. Sim, sim, não, tá dando sim, tá bem massa. Tá? Divisão decimal, dois pontos. Sair aqui, né? Dou um espaço, mais divisão decimal. Sair aqui e vou colocar meu ponto e vírgula, né? Então, aí, ó, nesse caso aí, a nossa saída será 4,0. Por quê? Porque aí agora eu chamei, né? Vê lá em cima, eu tenho dois índices, que é o meu 20 e o 5. Eu não tenho nem 20,0 nem 5,0, né? São dois números inteiros. Mas aqui eu estou pedindo para minha saída ser decimal, tá bom? Só trocar, né, o igual ali pro mais ali, né, no system. E isso. Show. Não, não vai rodar, né? Aqui, ó. E o massa de Obrigada. a galera, talvez até surja dúvida, né? Mas por que que tu tá sempre usando duas variáveis, né? A mais B, A menos B. Daria para fazer direto também, né? Usar os números ao invés da variável. Mas numa questão de, tipo assim, reaproveitamento, é muito mais simples tu trocar o valor atribuído à variável do que tu ficar trocando em todas as operações, né? Exatamente. Isso é uma questão muito bacana de se levantar. Sim. Então, vamos agora fizemos, né, a divisão aí com decimal. Agora, vamos fazer o resto, né? Vamos fazer com o resto. Ó, então, vou pular aqui, vou colocar um int, ó, resto, igual a, vou colocar aqui o meu símbolo do resto, né? 3. Então, eu quero ver a divisão de A por 3. Qual vai ser o meu resto, né? Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar para primeiro aqui o ponto e vírgula, para depois fazer um comentário. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 20, eu e a colocação em outros lugares. Então, eu vou ter aí, ó, 20 dividido por 3, né? É 6. Beleza. Ó, com o resto, 2. Só para continha simplesinha aí, né? Então, Sim. logo abaixo do meu índice, vamos agora para a impressão, né? Como é que isso vai ficar, né? Então, eu tenho um system, vou abrir minhas aspas aqui, ó, resto de 20
por 3. Beleza. Saí aqui. Opa, já ia esquecendo, ó, dos pontos. Saí aqui. Então, um espaço. Mais resto. Beleza, meu ponto e vírgula. Então, aí, nesse caso, ó, nossa saída será 2, né? Dois, dois. 2. Então, a nossa saída aí, no caso, será 2, né? E 20 dividido por 3. A gente pegou ali o resto. Uhum. Agora, a gente vai sair daqui, já vimos todos os operadores, né? Agora, vamos ver os exemplos com operadores de atribuição. Não, pera. Já estou me confundindo aqui. Desculpem. Então, eu vou atribuir esse valor 10 aí para começar essa minha calculadora, tá? Então, eu vou, ó, colocar uma barra invertida, N, valor inicial do computador. 2 pontos. Por que isso? Porque todas as somas, subtrações, divisões que nós estamos fazendo agora, elas vão ser em sequência, tá? Vocês vão ver esse exemplo aí na prática, e levando em consideração o int, o valor que nós colocamos dentro do nosso contador, tá? Então, ó, vamos terminar essa nossa sentença aí. Vou sair da minha aspas, né? Ó, mais contador. Contador. Então, fechei aí com o meu ponto e vírgula, tá? E aí, a saída, ó, a saída será, né, o valor inicial do nosso contador, que é 10, tá? Então, vou começar a introduzir o int 10 no meu contador. Então, agora vamos começar para as nossas operações, né, de atribuição composta, tá? Deixa eu dar mais um pulo aqui. Então, eu vou começar aqui, ó, com o meu contador, porque eu já tenho, ó, ele lá em cima, tá? Vou começar com o mais igual 5, tá? Então, o que quer dizer isso daí? Isso daí, ó, equivale a computador igual computador mais 5, tá? Beleza. Então, agora a gente já pode imprimir isso daí. Vou ter o meu system, ponto, out, ponto, print, ln. Vou abrir aí, abrir minha aspas, né? E aí eu vou ter o que aí dentro? Vou ter o meu contador, depois de acrescentar, cadê? 5. Sair das minhas aspas, mais contador.
Vamos fechar isso aí direitinho para não ficar esse vermelho aí, né? Pronto. A linha tá no esquema. Então, aí, ó, como é que vai ficar a nossa saída? Ó, nossa saída será, né, 15, porque eu tenho o meu contador que é 10 e eu atribuí mais 5, tá? Bacana. Vamos fazer agora com um menos. Aí que fica interessante. Agora vai ficar interessante isso aí, ó. Contador. Só que agora vamos fazer o contador. Vamos tirar, né, do nosso contador. Lembrando que o nosso contador está com 15 no momento. Ele não é mais 10. O nosso contador agora é 15, tá? Então, eu vou ter menos 3. Fechei aqui. Vamos só colocar a equivalência aqui, né? Ó, equivale a contador igual contador menos 3. Show? Então, como é que vai ficar isso aí? System. Estou fazendo tudo na mão, galera, para vocês verem que é gostoso, tá? Mas dá para ver já aí na tela, né, o nosso autocomplete aí, que facilita muito, muito, muito a nossa vida. Então, vou abrir aí nosso parênteses, nossa aspa dupla, né? Então, eu vou ter aí, ó, contador, depois de menos igual 3, 2 pontos, saio da minha aspas, né? Mais computador. Vou fechar isso tudo aí com meu ponto e vírgula aí, certinho. Agora, como é que será a minha saída? Fala aí, Michael. Ó, vamos lá. Se peguei a ideia aí, né, que tu comentou, né? Então, até fazendo algumas observações aí só para reforçar, né, para a galera. Então, ali tu declarou, né, o contador, dando o tipo dele, né, Sim. como inteiro, botou o valor de 10, né? Quando tu chamou ele de novo, tu vai fazer uma reatribuição, né? Então, tu não vai declarar novamente, não precisa botar o tipo dele, né? Sensacional. Exato, É, não, massa mesmo. exato. E outra coisa que, enfim, talvez aí a galera já está acostumada, né? Tava fazendo os exercícios aí, mas ali, que nem tu botou no System Out Print LN, né? Fez o comentário, o contador, depois de tu botou o mais igual a 5. Por ele estar dentro das aspas duplas, aquele mais igual a 5 ele não vai fazer nada, né? No sentido de cálculo. Ele vai simplesmente imprimir, né? E E- também algo muito maneiro, assim, até para já ir pegando, né, a lógica da coisa, o programa ele roda de cima para baixo sempre, né? Então, que nem tu comentou aí, né? Eu tenho o contador inicial como 10. Eu vou atribuir 5 para ele, o meu contador vai ser 15. Beleza, até aí perfeito. Só que na próxima operação eu vou tirar 3, mas eu vou tirar o 3 do 15, não do 10. Então o resultado Exato, então o resultado não vai ser o 7. Pô, mas por que esse 10 menos 3 dá 7? Não. Teu número agora é 15, porque antes, ali em cima, na casinha, eu atribuí mais 5 para ele, né? Então, o resultado aí impresso será o 12, né? exato. E esse processo, isso que você está falando agora, é muito importante. Porque, lembrando, né, os nossos babies, às vezes a pessoa fica, gente, mas como assim? Não sabe fazer conta? Não. É a questão de prestar atenção de que
nós colocamos ali no nosso contador o valor 10. Só que nós estamos, a partir do momento que nós colocamos mais 5 ali dentro desse nosso contador 10, ele não é mais 10, ele virou 15, né? E como nós estamos lendo de cima para baixo, a próxima linha que for declarada, ela não vai pular, ela não, ela não pula para poder ir contando, né? Ela vai pegar o valor que o nosso contador está no momento. E o valor que o nosso contador está no momento é 15. Por isso que, quando eu retiro 3, né, ele vai me dar 12. E lembrando que o sinal de igual, como vimos no início da aula, ele é de atribuição. Então, ele não significa que é menor ou igual, né? Nesse caso aí. Nesse caso, significa que eu estou tirando 3 e o valor 12 vai ficar guardado no nosso contador a partir de agora. Tá ok? Então, vamos lá. Então, nós já temos nosso resultado aqui, né, do contador 12. Agora, vamos fazer vamos multiplicar isso daí. Então, vamos lá, ó. Contador. Agora eu vou fazer a minha multiplicação, né? Tem que atribuir aqui, vamos multiplicar por quanto? Vamos multiplicar isso aí por 2. Pronto. Opa! Tripla não. Vamos botar aí, ó. Então, ó, equivale a, ó, contador igual contador multiplicado por 2, que foi o que fizemos. Então, agora vamos ver como é que vai ficar essa linha aí, ó. Abrir nossas duplas aí, não foi não? Foi, é demorando. Então, aí eu vou colocar, ó, contador, depois de multiplicarmos e guardarmos, né, o nosso resultado dessa multiplicação aí por 2. Fechei, saí da minha aspas duplas, mais o meu contador. Por que que eu boto esse mais o meu contador? Porque agora, esse resultado aí, ele vai virar o nosso contador, tá? Então, vamos fechar isso daí com meu ponto e vírgula. E eu tenho aí, ó, a minha saída, ela será... Qual será a saída, Michael? Se não tô ruim na matemática, eu acho que uns 24. 24, isso aí. Porque, voltando lá, eu multipliquei o 12, que foi o nosso resultado, acima por 2. Então, 2 vezes 12, 24. Bacana, acho que está dando já para pegar, né, a ideia, né? Então, vamos fazer a Sim. divisão agora desse nosso contador. Ó, contador, vamos botar aí, então, vamos dividir isso daí por 4. Beleza. Então, isso daí, ó, equivale a, ó, contador é igual a contador dividido por 4. Beleza. Vamos ver essa linha aí. Friends, LN. Vou abrir aí, abrir minhas aspas duplas.
E aí, o que que vai ficar aí dentro? Vamos botar, ó, computador, depois de dividir, né, e guardar aí por 4 nosso resultado. Eita, Subiu. essa pulação aí, nossa, agora de duas telas, aí não viu o que está dando na outra. Depois de dividir e guardar por 4. Beleza. Dois pontos, sair da minha aspas, mais computador, fechou, fechando tudo aí, fechando o caixão com ponto e vírgula. Então, aí, ó, teremos a nossa saída, será 6. Show? E por último, não menos importante, vamos fazer aí o nosso resto. Ó, computador, o símbolo aí do nosso resto. Pá, foi, foi. Vamos botar aí por 5. Por 5, beleza. Foi. Então, vamos botar aí a nossa equivalência aí, ó. Equivalência não. Equivale a... Então, vai ficar contador igual. Contador, o resto, né, o módulo, 5. Beleza. Que, na verdade, né, até botar uma vírgula aí. Volta aqui, não pula, não. Agora peguei no ato, pulando ali. Deixa eu botar aqui, que na verdade, né, isso daí nada mais é que, no caso, 6, né, o, o resto dele por 5, que é igual a 1, tá? Que é igual a 1. Então, vamos aqui ver essa linha daí, como é que ela fica também, né? Ó, System, Print, LN, beleza, vou abrir aqui meu parênteses, minha aspa dupla, então vou ficar aqui, ó, contador, depois, né, do nosso resto aí de 5. Saí aqui da minha aspas, né, espaço, computador, vou fechar tudo aqui, né, com meu ponto e vírgula. Então, ó, a saída será, né, o contador depois, né, da gente pegar o nosso resto igual de 5, que é 1. Prontinho. Vimos todos os nossos exemplos aqui da aula, né? Botamos todos eles aqui, criamos uma calculadorazinha no Java, né? O que acontece? Vamos Show. botar agora para rodar isso daí, para a gente ver como é que vai ficar impresso tudo isso aí que a gente fez. Lembrando que já temos aqui, ó, as chaves fechadas aqui embaixo, tá? Por quê?
quando nós abrimos, criamos, né, nosso projeto Java, né, já pedimos para colocar o nosso public class, né, calculador inteligente, então ele já abriu as chaves aqui do public static void, né, aqui é onde o nosso programa começa a executar, tá ok? Então, contando aqui, uma, duas chaves, fechei aqui embaixo, uma, duas chaves, tá? Então, ó, vou vir aqui em cima, vou colocar para rodar isso daqui, para a gente poder ver esse resultado. Deixa eu subir aqui, ver se fica mais fácil. Então, olha, retomando o nosso lá em cima, né? Então, nós temos, né, a primeira soma, 25, que foi o 10 mais foi 10 mais 5? Foi o 20, desculpa, ó, o 20 mais 5, 25. O resultado da nossa subtração aqui, o resultado da nossa multiplicação, da divisão por decimal, ó, aqui como aparece o nosso ponto zero, né? E o resto de 20, né? Que fizemos lá por 3. Ó, valor inicial do contador. Quando nós começamos aqui com os nossos operadores de atribuição, né, compostos, dizemos que o nosso contador é 10. Falamos aqui que nosso contador é 10. Então, começamos, ó, contador depois de incluir 5. Então, ele me dá 15. Contador depois dele retirar 3. Fica 12, porque tínhamos 15, né? Contador, depois de multiplicar por 2, 24, porque tínhamos 12, né? Contador, depois de dividir, né? Que dividimos por 4, temos 6. E contador, depois, né? Que a gente dividiu por 5, nós temos o nosso resto aqui, que é 1. E esse 1 aqui indica para gente que é ímpar, tá? Então, foi isso. Gente, espero que tenha conseguido esclarecer aí essa questão dos operadores. Por enquanto, vimos aqui um programa de uma calculadorazinha, mas vamos usar mais para frente, criar problemas complexos, né? Problemas que precisem do uso, né, desses operadores de forma mais eficiente, de forma mais decisiva, tá? Vamos bolar aí, né? Michael já está com a cabeça dele aí para bolar os desafios para vocês. Já fizemos um desafio e a gente quer colocar, gente, esses desafios agora lá dentro da nossa classe. Por quê? No grupo do WhatsApp fica muita conversa, porque a gente fala muito pouco, né? Então, às vezes perde. E lá na classe, não. Vai ficar lá o desafio tem uma aba lá para correção deles, tem uma aba lá para comentário de vocês. Então, eu acho que vai ficar melhor para a gente poder conversar. Né, Michael? Fala aí. Sim, sim, não fica mais organizado, né? Porque aí a gente consegue deixar lá e o pessoal vai trocando ideia também, até entre vocês, né? Enfim, pegando dica, feedbacks, né? Mas é aquilo, o WhatsApp não vamos deixar de ter, né? A gente vai continuar utilizando ele, né? Mas lá é mais uma questão para a organização de vocês, né? Poder se localizar e tudo. Isso mesmo. E lembrando, né, que hoje nós vimos, né, os operadores aritméticos, né, e os de atribuição, tá? E na nossa próxima aula, né, se Deus quiser, vamos ver aí como é que a gente vai manipular, né, os dados, né, que a gente já guardou aí dentro da nossa variável e explorar outros tipos de operadores, né, que existem outros tipos, tá bom? Então, acho que foi de boa, né? Agora tem que subir os créditos. Não, bem tranquilo, sobe.